Teste.
Opa. Bom Bom, dia. bom dia a todos. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, professor. Tudo bem. Estamos com tudo pronto aqui, só aguardando 8h30. E aí a gente já inicia. Tá legal. A gente tem 4 trabalhos, né? Isso. Um dos trabalhos não tem vídeo. O time acho que não mandou o vídeo. Então, eu vou deixar ele por último e a pessoa apresenta. Isso. Se o senhor concordar. Claro, não tem problema. Acho que já está aí a Érica, né? A Érica Ikeda, né? Que é do Ecosystem and Platforms, né? Quem mais que está presente aí? Bom, Bom falta. dia, Bom dia. consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Tem Bom dia. 2 Éricas, Sabrina, aqui. Tem 2 que Duas entraram. Éricas? São duas Éricas. Tem o A Henrique. Érica Sabrina, você vai apresentar algum trabalho, ou Érica? Sim, Perfeito. É o trabalho da plataformização. isso. Tá bom. Vocês não enviaram o vídeo mesmo, né? Eu tentei enviar e não consegui. Tá bom. Eu não consegui, eu fiz um vídeo no YouTube, mas eu não consegui carregar. Tentei várias vezes, até mandei um e-mail para o SEMEAD, mas como não tive resposta, acabou que o vídeo não foi enviado. Mas se depois tiver um e-mail, alguma coisa assim, eu posso mandar o vídeo. Tá bom. Aí vocês fazem a apresentação ao final, então, né? Vamos apresentar, sim. Tá bom. Perfeito, então. Aí o Henrique também. Bom dia, me escutam? Sim. Tá bem. Então, Henrique, tá a Fernanda. Não, falta a Séfora. Séfora Mona Lisa. Bom dia, Mona Lisa, sou eu, professor. A Séfora não vai poder participar. Legal. Então, são 8h30. Então, bom dia a todos. Não sei se tu também faz a abertura, André? Ou sou eu que faço a abertura? Pelo que eu... Pode iniciar, Pode professor. fazer? Fique à vontade. Então, bom dia a todos. A gente dá início à nossa sessão da área de tecnologia, de informação, tecnologias digitais, né? O meu nome é Antônio Carlos Gaston Massada, eu sou da Federal do Rio Grande do Sul. Todos os anos eu tenho, vamos dizer assim, eu tento submeter artigos para o SEMEAD, uma grande conferência, né? Promovida pela USP, e que a gente sempre tenta prestigiar, tá? Então, hoje, nessa sessão, a gente tem 4 trabalhos, né? O primeiro trabalho, o 809, é o ciclo de vida do uso de Shadow IT nas organizações, do Henrique e do Massada, né? Depois tem uma mudança de ordem ali, mas eu acho que ela continua, capacidades dinâmicas como alternativa, que a Mona Lisa vai apresentar, né? Depois tem a Érica Ikeda, que também é vídeo, né? E que vai apresentar. E a gente depois tem a Érica Sabrina, que não tem vídeo, ela vai apresentar pessoalmente. Eu estou com meu colega aqui, né? O André Lozano, não sei, eu peço que tu te apresente, André,
por favor, que vai nos acompanhar, vai debater conosco, vai conversar conosco e vai contribuir muito conosco. Obrigado, bom dia, obrigado, professor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente começa aqui a nossa primeira sessão do SEMEAD. Eu vou ser aqui o assistente, aquele que vou apoiar e vou fazer a administração. O que vocês precisarem, a gente pode conversar pelo chat. Eu vou passar para vocês o link da avaliação, vou controlar o tempo também das apresentações e, ao final, a gente pede para vocês também fazerem participar de uma sala de discussão, que aí é aberta e livre a participação. E eu passo o link para vocês também, tá? Ao final da sessão. Ok, André, professor? Para confirmar, tu é da Mackenzie, né? Da Universidade Mackenzie. Isso, eu sou mestrando do Mackenzie, estou aqui como voluntário. E vai ser bem-vinda a tua participação quando tu quiser colaborar conosco aqui, tá? Pode ficar bem Perfeito. à vontade, tá? Obrigado. Então, pessoal, como é que funciona a sessão, né? Eu sou um cara muito regrado, e primeiro a gente vai passar o vídeo, depois a gente faz uma discussão, depois se passa o segundo vídeo, se faz uma discussão do trabalho, depois o terceiro vídeo, uma discussão, e são 3 apresentações, não, são 4. E aí depois a quarta apresentação, a Érica, né, vai fazer a sua apresentação, tá? E mantendo também o mesmo tempo regular dos demais. Então, eu passo a palavra ao Henrique, né? Não passa a palavra, desculpa. Nós iniciamos apresentando o vídeo do Henrique, que está aqui presente, tá? E eu sou coautor desse trabalho. Olá, meu nome é Henrique Garcia Machado. Eu vou apresentar o artigo cujo título é O Ciclo de Vida do Uso de Shadow IT nas Organizações, uma revisão sistemática de literatura. Os demais autores são o professor Dr. Antônio Carlos Gastal de Massada e o professor Dr. Pietro Cunha Dolci. O uso de tecnologias não autorizadas ou desconhecidas pelo Departamento de TI para realizar tarefas de trabalho é o então chamado Shadow IT. Ele apresenta alguns desafios para a gestão de TI, porque ele contém riscos e também benefícios, né? Os principais riscos são a perda de dados e o desperdício de investimentos em TI, e os principais benefícios são o ganho de produtividade e a agilidade no compartilhamento de informações ou até da comunicação. Como todo sistema de informação, o Shadow IT também segue um ciclo de vida. Esse ciclo de vida ocorre dentro da organização. Por isso, a questão de pesquisa que esse artigo busca responder é quais os fatores que representam o ciclo de vida do uso de Shadow IT nas organizações, e o objetivo então da pesquisa é identificar os fatores que representem esse ciclo de vida. O principal referencial teórico é a teoria da continuação da tecnologia, que busca contemplar mais amplamente o ciclo de vida de adoção dos sistemas de informação. A teoria do rebanho, que fala sobre a imitação, é uma outra lente teórica em estudos sobre adoção e abandono, e fala sobre o comportamento das pessoas em pensar ou em agir da mesma direção. E o uso de Shadow IT, ele é um fenômeno onde a adoção ocorre a nível individual, mas o ciclo de vida acontece dentro da organização, porque ele é adotado a nível individual, mas ele é adotado dentro da organização, ele é difundido na organização e ele é continuado ou descontinuado dentro da organização. O método utilizado, então, foram realizadas buscas em periódicos científicos, tanto de revistas, né, em artigos científicos, tanto de periódicos quanto de congressos da área de sistemas de informação. As bases utilizadas foram a base Scopus, Web of Science e os principais journals da AIS, conhecidos como 8basket. Os termos de busca utilizados foram Unauthorized Systems, Shadow System e Shadow IT. O período de busca, então, foi de 20 anos e foram selecionados, através dos resultados dessa pesquisa, 114 artigos. Foram realizadas, então, análises quantitativas e qualitativas. Nas análises quantitativas foram utilizados procedimentos bibliométricos que mediram a quantidade de artigos publicados em revistas acadêmicas e congressos ao longo dos anos, os periódicos com maior concentração de publicação e as quantidades de publicações por tópicos. E
Na análise qualitativa foi feita uma análise de conteúdo através da categorização por frequência de palavras e associação em conjuntos, e foi usada a ferramenta NVivo para fazer essa codificação, né, esse apoio para fazer a análise. Os principais resultados encontrados, então, bibliométricos foram que 92,1% dos artigos foram publicados nos últimos 10 anos. Isso mostra como é um assunto recente e as publicações têm crescido ao longo dos anos. A maioria das publicações, 64 delas, foram em conferências. Então, como as publicações em conferências são pesquisas mais recentes e rápidas, demonstra como é um assunto em ascensão, porque carece de mais publicações em periódicos, em revistas que tenham um rigor científico maior e assim pesquisas mais longas, né, mais demoradas. E também, ao ver os tópicos da Scopus, onde foram publicados os artigos, a maioria deles está no tópico Corporate Network, Bring Your Own Device e Shadows. Isso mostra a relevância do assunto, uma vez que o Shadow está como uma das palavras-chave de tópicos, né, dentro da base Scopus. A análise de conteúdo, então, foi feita uma visualização de rede, que é a figura que a gente consegue ver abaixo, onde é possível ver três grandes grupos, né, que são os focos das pesquisas dos artigos. O grupo azul, como foco principal, é o Shadow System, né, os sistemas em si. O grupo verde é o voltado mais ao usuário, a gente vê as palavras use, usage, employ, né? E o grupo vermelho é mais voltado à organização e ao gerenciamento, onde a gente vê o departamento de TI, onde a gente vê o management, o business, a governança. Então, ali a gente vê esse foco no gerenciamento. Além da visualização em rede, também foi realizada a codificação da leitura dos artigos, onde se perceberam os principais antecedentes e consequentes do uso de Shadow IT. Os principais antecedentes foram a experiência do usuário, a utilidade percebida e os fatores sociais, e os consequentes foram a continuidade ou descontinuidade de uso. A principal conclusão, então, né, foi a sugestão de um modelo conceitual que represente o ciclo de vida do uso de Shadow IT, onde se apresentam os antecedentes, que são a experiência do usuário, a utilidade percebida, a imitação, os riscos percebidos e a neutralização, e os principais consequentes, a continuidade de uso e descontinuidade de uso, estes consequentes sendo moderados pela governança de TI, uma vez que ela influencia a decisão dos usuários em continuar ou não utilizando o Shadow IT. O vídeo está com um E problema, né? Está através com um problema de dessa proposta, visualização. então, foram elaboradas as hipóteses, né, relativas a isso, que serão testadas posteriormente em uma pesquisa survey. Aqui a gente apresenta as principais referências utilizadas na apresentação e finaliza a apresentação agradecendo por nos ouvir. Então, obrigado aí, Henrique, mas eu acho que, não sei se todo mundo, o vídeo ficou distorcido, as letras, né? A Ou só resolução ficou a bem ruim resol... para mim também. ficou Isso. ruim, né? Eu E posso remostrar os slides rapidamente aqui, ou se quiserem que eu volte em algum específico, eu tu acha mostro. que dá tempo, André? Ou só o modelo, mostrar só o modelo, o que que tu acha? Pode ser? Pode ser, André? Pode ser. Você Então tá. consegue compartilhar a tua tela? Sim, consigo sim. Ok. Acho que é importante para a audiência poder olhar que a tua revisão sistemática tu chegou a que modelo, né? Sim, claro. Então, pode passar, não precisa ler mais esses. Vocês estão vendo, né? Estamos vendo muito bem. Ok. Sim. Eu vou chegar lá no modelo então. Ali na figura do Voice Viewer ali, Isso, acho que essa é mesmo. interessante saber esse caminho que nós adotamos para chegar no modelo. Então, foi uma revisão com rigor muito grande, né? E agora, por favor, mostra o modelo. Tá bem. Olha aí, ó. Isso, esse é o modelo sugerido, né, com os antecedentes e consequentes do uso de Shadow IT, isso como principal resultado dessa revisão de literatura, né? E como eu coloco no final da apresentação, o estudo é parte da dissertação de mestrado, então a gente vai estar realizando já uma pesquisa survey para validar esse modelo, né?
e medir esses construtos de maneira quantitativa. Então, tá. Então, obrigado, Henrique. Eu abro aos demais da audiência, ao André, se tiver interesse, o que vocês acharam da pesquisa, o que vocês não se intimidem por eu ser o que está coordenando a sessão, tá? Porque é muito importante essa participação, olhar, né, de como são os caminhos de uma pesquisa que vem de origem de uma revisão sistemática de literatura a chegar a um modelo, né? Isso é um trabalho de mestrado, tá? Não foi um trabalho de disciplina. Então é importante que vocês, não sei se tu quer deixar um modelo. Eu vou deixar, ele tá mudando os slides automaticamente aqui para mim, sem eu... assim como se quiserem que eu volte em algum slide, volte em alguma outra tela, só pedirem, eu vou manter aqui então a tela compartilhada. Quanto tempo tem ainda, André? Nós temos 6 minutos. Então tá. Então, já... Eu acho que é importante, Henrique, explicar para a audiência, talvez, não sei se todos já tinham conhecimento do Shadow IT, desse tipo de comportamento que as pessoas têm. Então, vamos dizer assim, hoje as áreas de TI estão cada vez mais entrando com Bring Your Own Device, né? Então, que cada um traz a sua tecnologia, mas algumas tecnologias são autorizadas pela área de TI, outras não. Então, com isso, traz alguns problemas de gestão, alguns ciclos, né? Então, esse trabalho do Henrique e meu, mais dele, da dissertação de mestrado, que vamos dizer assim, do nosso grupo de pesquisa hoje, é um trabalho que vem já pela Gabriela Malman, que hoje é professora numa universidade na Finlândia, né, que migra da área de Shadow IT para a área de Cybersecurity, né? Então ela está hoje ministrando, trabalhando com um grande grupo do Ciponem e grandes pesquisadores nessa área da MIS Quarterly, que é uma revista da nossa área, né? Então acho que o Henrique pode explicar melhor por que se decidiu ver o ciclo de vida, né? Tá bem. Como o professor bem explicou, o uso do Shadow IT, né, é o uso dessa tecnologia não autorizada, né? Hoje em dia é muito fácil a gente usar tecnologias novas e elas aparecem muito rápido. Então, diferente do que era há algum tempo atrás, em que a empresa escolhia uma tecnologia, treinava, implementava e estava tudo certo, era isso que ia ser usado. Hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa trazer sua própria tecnologia para a empresa, às vezes via política, como o professor falou, né, do Bring Your Own Device, traga seu próprio traga seu próprio equipamento, né, seus próprios utensílios de tecnologia, mas ao mesmo tempo também tem a tecnologia em nuvem, que é muito difundida, que é muito fácil de se utilizar, então se tu tem acesso, e toda a tecnologia é muito fácil do próprio usuário aprender e trazer para a empresa. Então, às vezes ele vê algo que é mais fácil de usar, que traz mais resultado e acaba utilizando para fazer tarefas de trabalho, e o importante sim é essa intenção de prejudicar a empresa, né? O uso de Shadow IT não tem uma intenção de fazer cometer um crime, uma coisa que prejudique, sim, para melhorar as tarefas de trabalho. E por isso se buscou conhecer esse ciclo de vida, porque as pesquisas anteriores elas trazem parte, elas trazem como se fossem conceitos separados de algumas coisas que levam a usar ou algumas coisas que levam a descontinuar, mas não tinha uma visão mais geral, ampla, sobre o uso do Shadow IT na organização, por isso se buscou esse estudo do ciclo de vida, né? O que leva à adoção, como se decide continuar ou descontinuar, e isso que trouxe ao modelo e ao estudo mais amplo, né? E a revisão sistemática foi muito importante para isso, porque é o que já se sabe, o que já estudou sobre esse assunto, né? Para poder juntar tudo. Alguma pergunta, pessoal? Senão a gente vai continuar. Fala. Nós temos mais 3 minutos, né? Eu vou aproveitar e só fazer um comentário. Assim, eu achei o trabalho bem profundo, um trabalho bem interessante, bem completo, né? E eu acho que é algo, diria assim, novo, mas que não é novo, né? Me parece que isso acontece há muito tempo. E eu queria até perguntar isso, né? O que motivou a fazer esse estudo foi a visualização na prática, realmente, das ocorrências,
Foi da leitura, foi da busca acadêmica, vamos dizer assim? Sim, foi. Desculpa, pode falar. E claro. Uma segunda pergunta é, dos achados, né, daquilo que foi visualizado, teve alguma surpresa da teoria em relação à prática ou em relação às expectativas de vocês? O que motivou o estudo foi muito da vida prática também. Logo que eu entrei no mestrado, eu vi o Shadow IT e vi que era algo que eu queria pesquisar, porque eu vivo isso, né? Eu trabalho em uma instituição financeira na área de TI da unidade de negócios, ou seja, a gente vive automatizando e melhorando processos na unidade que o TI central muitas vezes não consegue dar conta. Então, é muito uma vivência prática do que pode ser, né, um Shadow IT ou um TI gerenciado pela unidade de negócios, que muitas vezes não chega a ser Shadow, mas é muito parecido, né, uma linha muito tênue. Então, o interesse pelo estudo veio muito da vida prática também. E em relação à teoria, né, o que veio de diferente, algo que é diferente do que muitos estudos trouxeram, ou que não é trazido tão fortemente, é a imitação. A imitação eu vejo muito mais na prática do que na teoria. Então, é como uma novidade tentando trazer a imitação no modelo, porque as pessoas elas usam por necessidade, né? E muitas vezes a necessidade vem da imitação. Vem um colega que sabe um pouco mais de TI, e daí cria uma ferramenta ou traz uma ferramenta, uma alternativa, ou o próprio cliente muitas vezes usa uma alternativa em nuvem que a pessoa precisa usar na empresa mesmo que não seja homologada para poder manter a comunicação, o compartilhamento. Então, a imitação foi uma novidade da teoria que a gente está tentando trazer e mostrar no modelo que faz parte, né, do ciclo de vida. Posso complementar, assim, a McKinsey, a Ernst Young, elas apresentam vários relatórios de consultorias que são mundiais, né, olhando os benefícios que o Shadow IT traz, que alguns veem como vilã, né, uma tecnologia, mas é uma tecnologia que pode entrar na empresa sem esforço da TI, ter um aprendizado e a TI adotar. Então, acho que tem esses dois lados. Ela não é o lado ruim, nem o lado bom, tem que saber analisar. Eu tenho um ex-aluno que está na Lenovo, nos Estados Unidos, e eles criaram um software lá dentro, e a TI finge que não existe, porque a área de supply chain da Lenovo funciona com um software que não é autorizado pela TI. Incrível. Obrigado aí, André. Então, a gente passa para o segundo trabalho, né, André? Eu ia só... Opa, professor, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu ia só parabenizar pelo trabalho, achei bem interessante esse modelo, né? Espero aí que vocês tenham sucesso, né? O aluno, sucesso aí no teste do modelo, tá? Parabéns. Obrigado. Então, tá, nós vamos para o segundo trabalho, tá? E que é sobre o próximo filme, né? O próximo vídeo, como a gente diz, o próximo. Vamos ver se ele mantém a resolução. O que tu acha, André? Se a resolução ficar ruim, o pessoal. Ah, não, tá boa essa resolução. Pô, Felipe, o Henrique, a gente fez ruim isso aí, hein? Pois é. Valeu, mas eles nos perdoaram. A gente falou bastante. Então, o próximo trabalho, tá? A Mona Lisa vai apresentar da UFPB, um lugar com muito sol, muito calor e muita praia, né? E uma universidade muito muito bacana. Então, Mona Lisa, a palavra está contigo. Olá, pessoal. Meu nome é Séfora, juntamente com a Mona Lisa e a professora Cláudia, somos pesquisadoras da UFPB. Realizamos uma pesquisa acerca das capacidades dinâmicas como alternativa para a implementação das tecnologias da indústria 4.0. Conforme introdução, nossa temática utilizou duas linhas de pesquisa, que é a indústria 4.0 e a teoria das capacidades dinâmicas, associando essa digitalização dos mercados e a transformação digital e a capacidade que a teoria das capacidades dinâmicas que nos traz a temática das organizações necessitarem terem conhecimentos sobre recursos e oportunidades de forma dinâmica, de se adaptar rapidamente ao contexto.
Segundo Tortora, essa abordagem ela é uma lente poderosa para investigar como a digitalização contribui estrategicamente para as organizações, constituindo uma importante fonte de inovação. E Matarazzo nos coloca como que são escassos os estudos que examinam como essas organizações constroem as capacidades dinâmicas. Como objetivo principal, nós temos realizar a análise da literatura sobre a indústria 4.0 e as capacidades dinâmicas a partir de uma revisão da literatura. E a nossa pergunta de pesquisa principal é: quais tecnologias da indústria 4.0 podem ser implementadas a partir das capacidades dinâmicas? Para a nossa metodologia, utilizamos a teoria de Trenfield, a metodologia, o protocolo de pesquisa dele, através de alguns estágios. O primeiro estágio, planejamento da revisão, realizamos uma definição de pesquisa com a leitura preliminar de práticas e tecnologia associada à indústria 4.0, em que a gente pôde definir o problema de pesquisas, strings de busca e seleção da base de dados para a execução da pesquisa. No estágio 2, a condução da revisão, foi definida a amostra, que foi utilizada a base Web of Science, com 91 artigos, com 2 strings principais, que é a indústria 4.0 e capacidades dinâmicas. No estágio 3, foi realizada a condução da revisão com esse refinamento da amostra através de etapas de termos de busca, tipos de documento, análise de títulos e resumos e palavras-chave, a disponibilidade para download e, por fim, a leitura completa do documento, chegando a uma amostra final de 30 artigos que foram lidos, extraídos as tecnologias e algumas observações temáticas e também a análise descritiva, né? No estágio 2, a gente também realizou uma análise pelos Voice Viewer, com essa amostra inicial, demonstrando essa aderência da temática. E, a partir desses 30 artigos, fizemos a codificação da amostra, utilizando o Atlas TI para a codificação do conteúdo e planilhas do Excel. E o estágio 3, reportando e disseminando. Na etapa 5, foi realizada a análise de redes, descritiva e temática, utilizando a técnica CNA, o Software Mendeley e o Voice Viewer para criar para criar redes de palavras-chave, e em seguida os artigos foram analisados a partir da análise de conteúdo, e por fim temos o artigo que está sendo apresentado, em que reportamos os resultados. Na seção de resultados, nós iremos apresentar inicialmente uma visão geral da pesquisa, onde iniciaremos com a quantidade de artigos por ano. A pesquisa ela foi realizada no Web of Science e nós não limitamos um período de publicação. No entanto, nós observamos que começaram a surgir pesquisas associando essas duas temáticas a partir de 2018. Alguns autores da nossa amostra retratam que isso se deve ao fato da indústria 4.0 ter surgido como uma temática a partir de 2011, então observa-se aí uma tendência de crescimento, de associação dessas duas temáticas. Com relação a métodos de pesquisa, nós pudemos identificar uma forte incidência de pesquisas que utilizam survey, analisando questionários aplicados a amostras representativas e fazendo análises estatísticas em bancos de dados. Também temos uma presença interessante de pesquisas com especialistas e estudos de caso que analisam essas temáticas de forma mais específicas em determinados contextos. Com relação a países de aplicação da pesquisa, evidencia-se que a maior parte dos estudos ela está ocorrendo em âmbito global, mundial, mas também nós podemos observar uma forte incidência de estudos no contexto europeu, italiano e na África do Sul. E nós aqui também podemos desenvolver um cluster de palavras-chave com a nossa amostra final de 30 artigos, onde nós podemos observar que não há uma concentração de temas dentre as pesquisas que compõem essa amostra final. E podemos também evidenciar que existe uma correlação entre a indústria 4.0 e as capacidades dinâmicas. Com relação à análise temática das tecnologias implementadas a partir das capacidades dinâmicas, nós podemos observar que as capacidades dinâmicas abordadas pelos autores da nossa amostra, elas estão relacionadas aos microfundamentos propostos por Thyssen em 2007, que seria detecção, apreensão e transformação. Essa teoria das capacidades dinâmicas, ela está inferindo a necessidade da organização ser capaz de detectar oportunidades e ameaças a partir dessas tecnologias da indústria 4.0. Essas tecnologias, elas têm feito a diferença dentro do contexto dos mercados dinâmicos por colaborar com a eficiência dos processos e a análise de informações para tomadas mais assertivas de decisão,
E essas tecnologias, elas também têm contribuído para que as empresas, elas gerem capacidades exclusivas, ao passo que essas capacidades, elas passam a atuar como um facilitador para a implementação de estratégias nesses mercados dinâmicos. Aqui nós temos as 9 tecnologias que foram identificadas na nossa amostra, que estão sendo implementadas a partir das capacidades dinâmicas, sendo ela Big Data, blockchain, manufatura inteligente, sistema cyberfísico, computação na nuvem, realidades aumentada e virtual, simulação, internet das coisas e, por fim, nós temos os sensores. Com relação às conclusões, nós podemos verificar que as capacidades dinâmicas, elas têm permitido que as organizações, elas estejam sempre preparadas para esse modelo dinâmico e flexível proveniente da indústria 4.0, fazendo com que as organizações, elas estejam aptas para essa inovação e transformação dos mercados de forma competitiva. Como contribuição da pesquisa, nós podemos analisar que, em termos teóricos, o trabalho ele analisou de forma sistemática o conhecimento existente acerca dessas duas temáticas, evidenciando como elas podem ser pertinentes e contributivas para esse processo de transformação digital. Essa pesquisa ela fornece um panorama geral do campo de pesquisa nos últimos anos, assim como evidencia informações valiosas para o desenvolvimento de estudos futuros. Com relação às limitações e oportunidades, nós usamos apenas uma base de dados, utilizamos strings específicos e nós sugerimos que os microfundamentos identificados eles possam ser explorados de forma aprofundada em pesquisas futuras e que novas pesquisas elas possam explorar também a temática por meio de estudos de casos realizados em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento de forma comparativa. Aqui nós temos algumas das referências mais importantes que nós utilizamos e muito obrigada. Então, muito obrigado aí porque a Séfora participou do vídeo, né? A Mona Lisa também, e a Cláudia, né? É Cláudia Gore, né? Como é? Isso aí. Isso. Então, nós abrimos aí para debate, para discussão, né? O trabalho das meninas da UFPB, que trouxeram para nós uma teoria diferente da teoria do trabalho anterior. O trabalho anterior trouxe 2 teorias e agora a gente vê uma outra teoria, que é a capacidade dinâmica, uma lente, né, que permite a gente olhar essa questão da indústria 4.0 e as suas tecnologias. Então, está aberto ao debate aí, aguardamos uma motivação da turma para questionar a Mona Lisa, que foi sorteada para vir responder todos os questionamentos. Pô, então, Mona Lisa, vai lá, Henrique. Desculpa, posso? Claro, total. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho, achei muito legal a pesquisa e um objetivo muito interessante de reconhecer essas tecnologias, né? Isso eu achei bem bacana, porque é algo muito claro e objetivo, sim, e importante de se conhecer, né? Tipo, o que se fala? Quais são as tecnologias que estão utilizando para, né, através das capacidades dinâmicas? Isso eu achei bem legal. E eu fiquei curioso de saber se tem alguma tecnologia específica que tenha destaque, porque eu vi a lista ali, mas não vi algo assim, talvez uma que tenha mais destaque, que mais pesquisas falaram. Tem alguma tecnologia que tenha evidência, ou todas elas foram apresentadas de maneira mais ou menos equilibrada? Bem, bom dia, obrigada, Henrique, pelo questionamento, mas pela nossa amostra, o que a gente pôde detectar é que o Big Data e a internet das coisas, elas estão sendo mais citadas como relacionadas com a teoria das capacidades dinâmicas. As outras tinham um ou outro artigo que falava, mas praticamente todos retratavam o Big Data e a internet das coisas. Que legal. É interessante porque se vê uma tendência, né? Se vê o que está em voga. Eu achei bem legal o trabalho mesmo. Parabéns. Obrigado. Isso, e nós temos também o intuito de aprofundar um pouco mais a pesquisa, porque esse trabalho ele foi desenvolvido na disciplina de administração estratégica, então a gente viu a oportunidade de publicar no SEMEAD, nós queríamos muito estar aqui. Então, nesse momento, a gente decidiu focar mais nessa parte das tecnologias, mas nós temos o interesse de continuar e aprofundar também, explorando um pouco mais também a teoria das capacidades dinâmicas.
A Mona Lisa também tem esse comentário que era justamente isso, né, que você colocou, porque vocês focaram bastante em tecnologia, né, e capacidades dinâmicas, tem muito mais coisas ali, né, que não só a tecnologia para poder garantir que, né, por exemplo, uma empresa, ela vai ter uma performance, um desempenho, aquilo que se espera ali do resultado, né, do uso da tecnologia, né. Então, eu entendo que então, vocês vão ampliar esse estudo, né? Isso. Nós, como eu falei, nós vimos a oportunidade de publicar no SEMEAD, e aí diante do tempo que nós tínhamos, nós focamos primeiramente nessa parte das tecnologias, e agora nós pretendemos ampliar esse trabalho, fazendo uma relação maior com as capacidades dinâmicas e até tentando desenvolver talvez algum modelo, né? A gente tem esse intuito de tentar desenvolver aí algum modelo que relacione essas duas temáticas, já um pouco parecido com mais ou menos a proposta que Henrique fez, a partir da literatura, tentar encontrar aí um possível framework entre essas duas temáticas. Ok, e posso fazer mais uma pergunta? Acho que eu vi rapidamente ali na sua apresentação que, além de vocês terem feito a revisão sistemática de literatura, vocês foram verificar informações ali de estudo de caso. Eu não sei se eu entendi muito bem essa parte. Na verdade, foi não sei se foi a parte se eu estou entendendo correto, mas acho que foi a parte que a gente descreveu tematicamente os artigos. Mas ali era meio que mostrando na nossa amostra quantos correspondiam a pesquisas de um modelo survey, quantos correspondiam a pesquisas com especialistas, quantas eram estudo de caso. Nós trouxemos esse detalhamento até para ter também o intuito de demonstrar quais são as metodologias que estão sendo mais utilizadas em pesquisas envolvendo essas duas áreas. Tá certo, entendi. Obrigada e parabéns. Muito obrigada. Então, eu vou também complementar. Não sei quanto tempo tem aí, André, por favor. 3 minutos. 3 minutos. Eu tenho visto muitos trabalhos, Mona Lisa, e não estou querendo reorientar vocês, né? Mas muitos trabalhos hoje falam assim, transformação digital, né? Olha pelas capacidades dinâmicas, entendeu? E transformação digital não é um construto, eu debato isso muito, né? Transformação digital é um processo, é um contexto, né? E indústria 4.0, o que ela é também? Ela é um rótulo que vamos dizer assim, que a área de business criou, né? Mais um buzzword, né? Mas que está aí nos artigos, está nas pesquisas e que a gente tem que levar. Quando tu puxou pelas tecnologias, tu já leva para o melhor lado, né? Ou então pela estratégia do uso dessas tecnologias na indústria 4.0. E aí eu vou te recomendar que tu e as tuas colegas, além das capacidades dinâmicas, olhem também pela lógica da RBV, que daí vocês vão puxar um pouco para o lado da estratégia, né? Eu acho que hoje a gente não pode olhar as tecnologias sem elas estarem alinhadas com as estratégias. Então, claro, é muito bom ficar dando, né, conselho por aqui, mas eu acho que vocês podem até discutir, né, entre o grupo de vocês, e isso é muito importante, tá? É uma sugestão que eu faço, mas não é uma lei, tá? Mas eu parabenizo também o trabalho de vocês. André, o que tu achou desse trabalho aí? Tu é o nosso... Não, é excelente, né? Eu acho que o tema de capacidades dinâmicas é um tema apaixonante, né? Porque ele não é atual no seu desenvolvimento, mas ele é extremamente atual. E eu acho que o link com estratégia, ele é realmente essencial em todos os negócios, né? Em todas as questões que a gente envolve hoje tecnologia. E a gente também fala aí no tema de vocês sobre inovação, né? Eu queria só que você desse assim, uma visão geral de como vai ser o seu próximo estudo ou o que você sugere para o próximo estudo em relação ao que aprofundar, né? Muito mais inovação, muito mais indústria 4.0, qual a linha que você sente, né, que você pensa?
Bem, na verdade, no momento, o que a gente tem pensado, de fato, é estreitar essa relação, aprofundar essa relação, analisar de forma mais profunda como é que essa lente das capacidades dinâmicas, junto com essas tecnologias de 4.0, elas estão aí relacionadas e como isso pode proporcionar inovação e vantagem competitiva. Um dos nossos objetivos é isso, é tentar aprofundar esse contexto para ver como isso pode resultar em inovação. E muito obrigada, professor Antônio, já anotei aqui para a gente discutir depois. E muito obrigada, André e turma. Obrigado, então. Não sei como é que eu acho que o nosso tempo... Já esgotou, professor. Então, podemos passar para o próximo. Então, o próximo, que tem o vídeo, né, é a Érica Ikeda, né, que é sobre Ecosystem and Platforms in the Digital Context, né, Systematic Literature Review, tá? Sistemática da literatura, elaborado por mim, Érica Kajiyama Ikeda. Como introdução, temos que os ecossistemas e plataformas podem gerar um valor considerável para as empresas, principalmente no desenvolvimento de novos modelos de negócio e expansão de portfólio de produtos e serviços. Porém, verificamos na literatura que existem múltiplas definições e tipos de ecossistemas e plataformas, o que causa uma confusão na compreensão e na aplicação da melhor abordagem estratégica e do desenvolvimento de capacidades nas empresas. E também verificamos que novos ecossistemas e plataformas estão surgindo, principalmente com o apoio das tecnologias digitais. E as empresas elas estão sendo forçadas a se adaptarem a esse novo contexto. Assim, o objetivo desse estudo é explorar os conceitos e tipos de ecossistemas e plataformas, principalmente no contexto digital, nos diferentes domínios de pesquisa, de estratégia, economia, engenharia, inovação, sistemas de informação e serviços. Então, começamos com um referencial teórico conceituando o ecossistema, sendo um grupo de empresas interdependentes, mas fracamente acopladas, ou seja, elas estão relacionadas com uma comunidade de atores que têm diferentes papéis e comportamentos que interagem entre eles sobre um determinado grau de governança para conseguir alcançar a proposta de valor desse ecossistema, através de limites que são indeterminados. Então, também mapeamos os diferentes tipos de ecossistemas encontrados na literatura. Temos o ecossistema de negócio, o ecossistema de negócio digital, o ecossistema de inovação digital, o ecossistema empreendedor, o ecossistema de serviço, o ecossistema organizacional e o ecossistema de produtos. Também verificamos que as plataformas também têm diferentes abordagens teóricas e classificamos então essas plataformas em plataformas internas e externas. As plataformas internas elas funcionam no nível de empresa ou do produto e elas fornecem uma estrutura comum para desenvolvimento dos produtos e serviços ou também para ajudar nas mudanças incrementais de resposta ao mercado de uma maneira mais eficiente. Também temos as plataformas externas, que estão mais relacionadas à entrega dos produtos, serviços e tecnologias. Elas servem como uma base dos ecossistemas de negócio e ajudam na interação entre as partes interessadas internas e externas para a resolução de problemas de negócio ou para obter novas oportunidades. Então, as plataformas internas, elas podem ser divididas em plataforma organizacional, plataforma do produto, plataforma de serviços e plataforma tecnológica. As plataformas externas também são classificadas em plataforma intermediária de mercado, plataforma de inovação. Temos também uma outra modalidade de ecossistemas de plataforma e os ecossistemas de plataforma digital. Utilizamos o método de revisão sistemática da literatura construindo uma string pesquisada no Web of Science, onde foram selecionados artigos relevantes de 2018 a 2020, classificados como Business e Management e filtrados em revistas com mais de 5 artigos do tema, selecionando 980 artigos. Esses artigos foram colocados no Voice Viewer e foram encontradas as 67 palavras mais encontradas. Depois jogamos os 980 artigos no Tree of Science, selecionando 183 artigos classificados em seminais, mais citados e mais recentes.
Depois avaliamos esses artigos no seu título, resumo e palavras-chave, filtrando em 115 artigos. Esses artigos foram colocados no Atlas TI para codificação, utilizando como referência 67 palavras-chave. Encontramos, assim, 4 clusters com temas relevantes. Incluímos mais 5 artigos, totalizando 120 artigos no final. Então, aqui, para ilustrar, nós temos a visualização das palavras-chave que foram encontradas no Voice Viewer. E, além disso, os 4 clusters que foram encontrados com as suas principais palavras. E, a partir disso, nós fizemos uma elaboração mais detalhada do que significava cada um desses clusters. Então, como resultados, temos o primeiro cluster de transformação digital e servitização nos ecossistemas. Trouxemos o conceito de servitização digital como um processo de mudança de produtos e serviços puros para soluções inteligentes e sistemas de produtos e serviços baseados em tecnologias digitais. Porém, para realizar essa transformação dos modelos de negócio, é necessária uma estrutura de governança que coordene as atividades dentro do ecossistema e também um conjunto de novas capacidades. No segundo cluster, temos a plataforma digital e o ecossistemas, onde é necessária uma governança diferente dos meios tradicionais e também um outro conceito de Boundary Resources que ajuda no mecanismo de governança com ferramentas e regulação para o gerenciamento da plataforma e o controle da participação dos atores. Além disso, é necessário um gerenciamento do ecossistema para abordar a integração, a complexidade e a interdependência dos atores. O terceiro cluster trata da economia de compartilhamento no contexto digital, que é baseado em sistemas de obtenção, doação, compartilhamento de acesso a produtos e serviços tangíveis ou intangíveis, que promove o consumo colaborativo facilitado pelas redes sociais. Porém, é necessário elementos importantes como a construção de confiança, aprendizado, criação de conhecimento, dados orientados, serviços personalizados e mecanismos de engajamento. O quarto cluster está associado a modelos de negócio e capacidades dinâmicas em plataformas e ecossistemas digitais, onde, para manter os modelos de negócio de uma forma viável, é necessário desenvolver essas capacidades dinâmicas para conseguir projetar, gerenciar e ajustar os ecossistemas, para inovar e redesenhar continuamente. Existem a necessidade também de capacidades dinâmicas específicas desses mercados digitais, que integram o conhecimento compartilhado por meio de aquisição, organização e estruturação das informações dos recursos internos e externos. Então, como conclusão, esse estudo explorou os conceitos e os tipos de ecossistemas e plataformas no contexto digital, com 4 clusters principais, onde os pesquisadores e os gestores eles podem definir claramente o ecossistema e a plataforma para entender melhor os diferentes modelos de negócio e abordagem estratégica para cada tipo. Como contribuição teórica, trouxemos esclarecimentos sobre cada conceito e tipo de ecossistemas e plataformas nos diferentes domínios de pesquisa. E na contribuição prática, fornecemos informações sobre a viabilização de modelos de negócio em ecossistemas e plataformas apoiadas por tecnologias digitais e capacidades dinâmicas. Além disso, fizemos uma lista de recomendações de pesquisas futuras, desde a necessidade de aprofundar os diferentes tipos de plataformas, suas características de governança, arquitetura, dinâmica de ecossistemas e plataformas, como acontece a evolução das plataformas, qual que é o papel dos Boundary Resources, relacionamento dos atores, como as empresas estabelecidas e as novas empresas digitais podem utilizar as plataformas digitais, como explorar melhor a governança, a influência dos complementadores e parceiros para construir ecossistemas de plataforma. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação e obrigada. Obrigado, então, Érica. Excelente trabalho também, né? Quase todos os trabalhos, assim, a maioria deles é sobre revisão sistemática, com uso de teorias, né? Eu queria te parabenizar a tua habilidade, o que tu falou, assim, falou muito rápido, né, Érica? Tu tinha muito conteúdo para falar e fosse em frente, né? Então, parabéns. Alguma pergunta da audiência? Como, Mona Lisa, que tu não tem pergunta? Eu só vejo tu fazendo assim. Não, tem que ter pergunta, né? Érica, tu comentasse uma coisa muito interessante, né? Eu tenho um aluno de doutorado que está fazendo um trabalho sobre ecossistemas, né? Mas é de dados, dentro do Conselho Nacional de Justiça, é um dos contextos que nós vamos trabalhar.
E vendo também um trabalho recente, em outra conferência, tu mencionaste que ecossistema tem vários tipos, né? E como é que vocês vão selecionar o tipo, né? Já que eu não sei se isso é um trabalho de mestrado teu, de doutorado, se tu já é professora, né? Mas assim, a gente se depara o que é ecossistema, o que é plataforma, né? É muito confuso os estudos nessa área. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho mais. É justamente isso, professora. Na verdade, eu estou fazendo doutorado, né? E a minha tese é sobre gestão de conhecimento em ecossistemas de plataformas digitais. Só que antes de falar de gestão do conhecimento, eu preciso entender o que é ecossistemas e plataformas, né? E entender qual que é esse meio. Então, esse, na verdade, foi o começo do meu estudo, né? Para entender esse contexto. Então, realmente, foi essa pergunta. Como é que eu vou estudar gestão do conhecimento se eu não sei o que é ecossistema e plataforma na literatura? Justamente eu começo com isso, com essa frase na introdução. É muito confuso, né? E é por isso que quando eu fiz, né, realmente a revisão sistemática da literatura, eu encontrei vários conceitos. E os conceitos, eles são realmente alguns até falam que é tudo igual, plataforma é ecossistema, tem outros não que querem super diferenciar, né? E no final das contas, eu até não escrevi, mas depois, né, estudando um pouco mais, o que veio, né? Tem que, na hora de fazer, inclusive, um estudo, tem que deixar muito claro a definição. O que você está tratando dentro, qual é o seu contexto, o que você chama de ecossistema, o que você chama de plataforma, ainda eu estou falando digital, tem que deixar claro, né, do que se trata, porque existe essa confusão, não é um construto que ainda está em evolução, o entendimento, né? E por isso até na literatura, quando você lê, você tem que saber traduzir o que está escrito ali, porque às vezes a pessoa está falando de um conceito e é de outro, né? E depende da lente, depende se você está falando da perspectiva econômica, da perspectiva de engenharia, da perspectiva de, né, produto, de gerenciamento, de estratégia, por isso que eu coloquei, são várias teorias que falam sobre ecossistemas e plataformas, né? Então tem que ter cuidado na hora de ler um artigo sobre o assunto, né? E escrever sobre este assunto, né? Eu te recomendo um artigo. Eu coordenei uma sessão no Enampad e foi da Amarolinda, que é professora da Unicinos e aluna dela de doutorado. A guria é uma bala. Eu não me lembro assim o nome da menina, né? Mas o Felipe Salerno, que é o meu orientando, que trabalha no Tribunal de Justiça, já fez contato com a guria e a guria está já com uma pesquisa bem avançada, como já tem. Não sei se tu tem acesso à AIS, Associação de Sistemas de Informação Americana. Tem vários artigos ali que já vêm com esses conceitos e podem também te ajudar, entendeu? E eu acho muito importante essa tua pesquisa, já que tu liga gestão do conhecimento. E eu te diria algo mais, assim, se tu encontrar na literatura, tu vai encontrar artigos meus sobre compartilhamento do conhecimento. Eu acredito mais no compartilhar conhecimento, que dentro disso a gestão está lá, entendeu? Não estou vendendo o meu papo, eu estou dizendo assim, um posicionamento individual como pesquisador, que nem tu dissesse. Quando eu fiz a minha tese, eu tive que dizer o que era tecnologia de informação e qual era o conceito para eu ir adiante e ninguém me bater na defesa. É o mesmo que tu está fazendo. E eu me posiciono muito em relação às pesquisas e uma delas é isso. E eu tenho uma colega que publica muito comigo, né? E agora não tem publicado mais nessa área de gestão do conhecimento, mas eu gosto da área de compartilhamento do conhecimento. E eu acho que isso pode te ajudar a fazer um diferencial, tá? Não, obrigada, professora. Tem realmente muita coisa para estudar ainda nessa parte de gestão de conhecimento e em ecossistemas, realmente compartilhamento de conhecimento é muito importante. Quem é o teu orientador ou orientadora? É o professor Fábio Lotti, que ele é de gestão de conhecimento. Isso aí, parabéns. Pessoal, tem 3 minutos aí, né? Quem deseja fazer alguma pergunta? Posso fazer um comentário breve? Claro, André.
eu achei o trabalho muito bom, né? Bem profundo. A análise de clusters é bem interessante. Eu acho que isso, para a gente estar iniciando um trabalho, é super importante, até ver que cluster que a gente vai seguir, né? Eu só queria te perguntar uma coisa. Você se limitou à Web of Science, né? Você não acha que poderia ampliar aos conceitos, algumas definições, se tivesse buscado outras bases como Scopus, e por que Web of Science, né? Na verdade, eu até pesquisei no Scopus, tá? E eu vi que a vertente do que eu estava tratando aqui estava indo para um caminho que era muito voltado para a servitização, para a questão de serviços. E eu falei, não, eu quero... E aí eu escolhi o Web of Science também pela questão, eu usei muito software, não sei se vocês viram lá na revisão sistemática da literatura, e os softwares, eles estão mais fáceis de serem utilizados com a estrutura do Web of Science, né? Então, também foi por um pouco desse caminho, e aí o que eu tentei fazer realmente foi ampliar a quantidade de artigos, né? Então, realmente, eu fui fazendo um filtro amplo e fui realmente olhando o que tinha, né? Mas eu já tinha feito uma pré-análise, tá? Do que tinha em outras bases. Tá? E eu preferi realmente o Web of Science, porque deu uma visão mais ampla, tá? do assunto. Perfeito. Muito obrigado, André, aí pela participação também. E excelente. Vamos dar continuidade, já que a gente tem um tutor aí, um feitor que nos manda 1 minuto, 3 minutos, né? A gente está recebendo, eu acho que é o Lucas que está aí, né? E eu não sei quem é que está nos mandando, mas é alguém que, graças a Deus... Sou eu mesmo. É tu mesmo. Então, André, obrigado aí, porque a gente precisa desse controle, senão vira uma bagunça, tá? E, Érica, sucesso na tua tese aí, mas procura essas pessoas e eu vou passar o teu contato, posso para o Felipe, e o Felipe também entra. É muito bom a gente ter uma rede de pessoas que discutam o mesmo assunto, tá? E, com certeza. Tá, finalmente, nós vamos para Érica Sabrina, né? Isso aí, tá? E que ela vai falar de plataformização, né? E eu fui lá buscar, né? Eu já tinha visto o vídeo da Érica Ikeda, né? E aí agora vamos ver a tua apresentação. Então tu tens aí também que 8 cumprir minutos. o tempo, tá? Valeu, um abraço, toca em frente como que sou. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só um momento. De que instituição tu é? Sou da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente tem aí São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. É que para a gente chegar na Paraíba, a gente tem que chegar primeiro em Recife, né? Não tem voo direto. Aí a gente tem que primeiro chegar lá. Vocês estão visualizando minha tela? Estamos, tens que botar no modo visualização, por favor. E aí, se eu já apertei aqui, mas... Não, é o outro aqui. É o... Isso. Não, do lado. Aí tu fez. Foi? Bom, foi. Bom, gente, esse artigo, né, ele foi desenvolvido por mim, em parceria com os meus colegas aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço parte do PROPAD, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração, e esse trabalho é sobre plataformização do trabalho, né, e gestão algorítmica, abordagens e conceituações. Então, na última década, a gente vê o desenvolvimento dessas plataformas digitais, né, de trabalho, transformando aí a vida de milhares de pessoas, principalmente as relações de trabalho, e com o intuito de compreender melhor esse processo, né, de plataformização do trabalho, nós escrevemos esse ensaio, né, então é um estudo teórico, para resgatar diferentes perspectivas acadêmicas sobre o conceito de plataforma, né, que assim como a Érica anterior falou, o conceito de plataforma é extremamente amplo, e quando a gente entra para plataformas digitais de trabalho, também é extremamente amplo. Então, eu busquei nesse ensaio, né, resgatar essas diferentes perspectivas
para trazer, né, conceituações e contribuições para a gente compreender melhor esse processo, até porque essas plataformas elas estão expandindo, né, e a perspectiva é que daqui a 2025, 30% do valor global, né, de mercado seja gerado por empresas que estão realizando esses trabalhos através de plataformas digitais. Então, o problema que deu aso, né, à construção desse trabalho é exatamente evoluir na discussão sobre os impactos dessas novas tecnologias do capitalismo contemporâneo e as formas que esses trabalhos se apresentam, né? Então, o objetivo desse trabalho vai consistir em apresentar o fenômeno da plataformização do trabalho, né, e discutir o seu processo de desenvolvimento. Então, na fundamentação teórica, né, eu vou trazer um pouco dos conceitos, né, das diferentes perspectivas de plataformas e de plataformas digitais de trabalho. Eu vou falar também um pouco dessa classificação das plataformas digitais de trabalho, né, focando principalmente na classificação da OIT, né, que é a classificação mais aceita, onde essas plataformas digitais de trabalho, né, elas estão focadas em diversos tipos de serviços e de atividades, né, desde freelancer, baseadas em concurso, microtarefa, né, a programação competitiva, e as que são mais conhecidas são as plataformas baseadas em localização, que são divididas entre transporte e entrega, né, que eu acredito que todo mundo aqui já utilizou um Uber, já usou um iFood, né? Então, o foco dessas plataformas baseadas em localização são essas plataformas que estão mais perto do consumidor, né? Então, além disso, eu também trago o conceito, né, de gestão algorítmica, ou gestão mediada por algoritmos, que até a própria denominação ainda não se tem um consenso, né? Esse tema ele começou a ser estudado em 2009 por Anest, mas desde lá, outros autores vêm contribuindo na mesma linha de pensamento, mas o conceito em si, né, a denominação ainda não tem um consenso. Então, alguns chamam de gestão algorítmica, gestão mediada por algoritmos, gestão tecnológica, né? Então, eu trago um pouco disso também no meu referencial teórico. E, assim, a minha discussão foi exatamente trazendo, né, essas transformações no mundo do trabalho, né, essa reconfiguração das relações laborais por meio das plataformas digitais que são controladas pela gestão algorítmica, que está ali controlando o trabalho, né, fazendo o papel de chefe algorítmico, né, porque esses trabalhadores eles não têm acesso a um moderador humano, né, um moderador algorítmico, que vai ter o potencial de controlar todo esse trabalho, e os trabalhadores demonstram, né, uma certa insatisfação sobre esse modelo de funcionamento dos aplicativos digitais. Então, como bem destaca a Ursula Ruge, né, existem formas de controle de trabalho que vai exigir aí dessas plataformas uma nova forma de organização e desses trabalhadores, né, uma nova forma de resistência também para tentar transformar, né, e até mesmo combater algumas idiosincrasias desse funcionamento dos aplicativos. Então, como conclusão, né, nós exploramos conceitualmente esse processo de plataformização do trabalho, né, essa nova forma de gerenciamento, controle dessas organizações a partir desse processo, né, de informalização, da transição de não ter um moderador humano e ser um moderador algorítmico, né? A inserção desses algoritmos no mercado de trabalho, né, principalmente na gestão das organizações, o que está se ampliando não só para o mercado de plataformas digitais, mas a tendência é que isso também invada outros setores, né, da economia. E esse gerenciamento algorítmico ele vem a acentuar essas opacidades nas relações de trabalho, né, através dos sistemas de classificação, né, de coleta de dados, da digitalização e, principalmente, aí, potencializar alguns problemas sociais. Então, eu trouxe para vocês aí algumas das principais referências, né, e agradeço o espaço, né, estar aqui compartilhando um pouco com vocês dessa pesquisa, né, esse artigo faz parte da construção
de um trabalho maior, né, que é a minha tese de doutorado. E é isso. Obrigada, estou aqui disponível para algumas perguntas que vocês têm, algumas dúvidas. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos aí a todos que já apresentaram, né? E como essa é a última apresentação também, tu traz uma visão da questão do trabalho, né? Isso. E que é uma preocupação que nós, da área de tecnologia, ali a Érica se preocupou com conhecimento, o outro está preocupado com a Shadow, que está entrando na empresa, e o grupo da Mona Lisa também tem toda uma preocupação com as capacidades dinâmicas, com a questão das tecnologias da indústria 4.0. Então, tu traz uma visão muito bacana, né? Que, primeiro, a gestão algorítmica, tem artigos na Carta Capital, e eu acho que não está sendo estudado, então acho que isso é bacana, assim, é raro tu ver um artigo científico sobre isso, né? Dá para explorar questões de ética, dá para explorar uma coisa muito usada hoje em administração, sempre tem uma palestra usando ética, porque isso envolve questões importantes. Então, é muito legal tu trazer isso para nós, não foi numa visão de tecno-estresse, que a nossa área está acostumada a usar, né? Então, isso é importante. Então, eu quero te parabenizar pelo trabalho, a ti e aos teus colegas, né? E que vocês avancem, e que eu acho que a gente precisa de um grupo que venha levando essa ideia da gestão algorítmica aí, que pode ser um olhar diferente da plataforma, pode ser a plataforma ser olhada pela gestão algorítmica, pode ser olhada por outros lados, o ecossistema também. Então, acho bem legal. Abro para perguntas aí, senão eu vou tomar conta do debate. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro. Uma curiosidade, assim, durante a leitura do teu artigo e durante sua apresentação também, você acredita que a plataformização, no contexto que você apresentou, limita a inovação, a criatividade? De forma alguma, né? Eu acho que não limita e até impulsiona a inovação. Mas o que a gente tem que pensar nesse âmbito do trabalho, né, e dessas plataformas digitais de trabalho, é, de fato, que seja criada até uma resolução, né, que a gente ainda não tem algo onde possa mediar essa relação de trabalho entre plataformas e trabalhadores. Então, pela ausência disso, os trabalhadores ficam muito à mercê do funcionamento dessas plataformas por meio das empresas. Então, isso impulsiona uma relação de falta de transparência, né, de falta de ética, que até o próprio professor Antônio citou, e essas idiosincrasias, né, que meio que desfavorecem a relação de trabalho. Obrigado. Mais uma perguntinha só, é curiosidade mesmo. O que motivou você a iniciar esse estudo? Como eu disse, né, esse estudo faz parte da minha tese de doutorado. Então, eu estou focando exatamente na gestão algorítmica do trabalho, nas plataformas digitais de trabalho enxuta, né, que exatamente são essas de entrega, né, são um estudo específico com os empregadores de bicicleta aqui de Recife. Então, essa assim, a minha principal motivação é compreender, né? Recentemente foi feito um estudo pelo Firework, que é promovido pela Universidade de Oxford, mas a gente não tem pesquisas específicas que trazem esse panorama do sul global, né? E é uma realidade que vem crescendo muito aqui. A gente vê isso também na Europa e nos outros países, mas com uma seção muito maior de imigrantes. E aqui o cenário é totalmente diferente, né? São os nativos, né? Os locais, pela falta de emprego e pela necessidade, estão acabando sendo inseridos nesse mercado de trabalho totalmente de forma precarizada. Alguém mais tem uma pergunta? Eu vou falar bem rapidamente, assim, ó. Tem um trabalho que foi orientado pelo Rafael Cadipani, tá? Da FGV,
eu não sei se chegasse a pegar essa dissertação, que ele chama de algocracia. Algocracia. Daí, então, tu vê que é um estudo assim, pô, o Alcadipani é muito voltado para essa área de organizações, né? E ele olha um estudo de gestão mediada por algoritmos, né? Pela perspectiva dos trabalhadores de plataformas digitais. E aí tu está pegando uma nova perspectiva, que é um outro nível, que é o entregador de bicicleta, que ele tem uma percepção diferente. O cara que trabalha lá na plataforma é uma coisa, né? Pode ser em outros tipos depende do nível de educação que ele tem, alguma coisa vai afetar. Mas eu acho interessante, assim, que é um trabalho de 2022 e que tu já tivesse contato com ele. Eu acho que ele pode ilustrar e saber de onde é que tu pode partir para algo também contribuir além, né? Mona Lisa, Érica, perguntas aí? Não, professor, só parabenizar a Érica pela pesquisa e pelo olhar, né, para essas pessoas, para esse novo cenário. Obrigada, gente. Eu também não tenho, mas parabéns também, tá, Érica. Eu não tinha pensado em plataformas nesse sentido que você está estudando, a gestão algorítmica, bem diferente do estudo que eu, né, tô fazendo aqui, mas parabéns mesmo. É bacana, né, quando a gente participa em congresso a gente só aprende, né? Eu digo para as pessoas, vá ao congresso, tem no site dessa Associação Americana de Information System, que eles mostram assim, o que um artigo num congresso, muitas vezes a gente pega um artigo de disciplina, mas aquilo pode gerar frutos, né? Talvez uma nova dissertação, um novo caminho para uma tese, um papo que um colega entrou e falou, e aquilo nos dá novo, um novo olhar para aquilo que a gente está falando. Eu acho fantástico, né? E por isso que eu estou aqui, né? Porque eu também recebo muito de vocês. E eu quero agradecer a vocês aqui, porque vocês também trouxeram o brilho, né? Eu já vim com brilho no olho porque eu fui nadar às 6h15 da manhã, né? Apesar de não estar num lugar quente, eu já vim assim meio tocado da loucura, né? Devido ao exercício que eu fiz. Mas eu acho que isso, quem gosta da pesquisa, quem trabalha com isso, se sente gratificado de ver vocês, alunos, o engajamento, o envolvimento e trabalhos sérios, né? Eu não sei, Érica, quem é o teu orientador aí na UFPB? Na UFPB? Ricardo Mendonça. Tá, legal. Então é isso, então. Não sei se o André tem mais alguma palavra. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento com vocês, de ter compartilhado. Espero ter ajudado vocês e dou os parabéns. André. Bom, professor, nós temos ainda mais 30 segundos aqui do tempo da Érica, né? Mas eu acho que o trabalho foi excelente. A gente pode ir para a sessão seguinte agora, que seriam aí os 22 minutos de discussão, da gente... É o momento da gente envolver aqui todos os temas e a gente encerrar às 10 horas, como está o planejado. No chat, eu coloquei aqui o pedido de avaliação, se vocês puderem entrar lá, avaliar. E durante a sessão eu vou colocar o link também para uma sala aberta, que a gente vai para uma discussão, quem quiser participar, lógico. Acabou o tempo. Aí quem quiser participar da discussão, eu acho que é muito rico, das vezes que eu participei, vale muito a pena essa discussão sem controle de tempo, né, que a gente fala, eu acho que é importante. Ok, professor? Aí fica a critério, sua né? posição. Isso. Não, a gente tem mais 20 minutos, né, para que se possa promover o debate, alguma discussão a mais, e vocês fiquem à vontade. Eu sei que quem está online geralmente fez essa opção porque tem que sair daqui para uma aula, né? A gente quando tem eventos, né? Não quando se a gente estivesse em São Paulo, a gente tem que ficar no evento, né? Mas quando a gente está no evento online, parece que a nossa agenda fica muito apertada, tá? Mas é o que o André comentou, a gente tem mais 20 minutos para conversar, mas ao mesmo tempo vocês fiquem à vontade se tiverem outras atividades para fazer. Como eu comentei com a Érica, né? Eu acho que o trabalho é longo e que talvez outros grupos de pesquisa, como já tem
em outras instituições trabalhando sobre isso, né? Também com a Érica Ikeda, né? Que eu comentei também que tem o pessoal aqui da Unicinos, o pessoal da URGS, e que vale a pena esse... Quando a gente fala URGS, né? É uma coisa meio de gaúcho, assim, né? Fica UFRGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas a gente larga um URGS, né? Fica assim. E lá o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, né? Eu acho que é importante também a gente trazer esses conhecimentos que estão aqui, principalmente o que eu vi assim nas revisões sistemáticas são as teorias e os métodos, né? Então, eu queria saber assim, um usou a Bardan para análise de conteúdo, correto? Outros usaram o quê? Né? Usaram o NVivo, usaram o MaxQDA para analisar, que eu vi que a Érica Ikeda, ela usou até a árvore lá da Web of Science, lá a árvore do conhecimento, né? Usou todos aqueles recursos que são importantes. Mas em algumas conduções de revisão sistemática de literatura, os alunos usam alguma ferramenta QCA para fazer uma análise de conteúdo, ou dos resumos, ou do artigo como um todo. Algum de vocês usou essas ferramentas, alguma dessas ferramentas, para fazer uma análise do resumo ou uma análise do artigo? Professor, eu usei o Atlas TI, na verdade usei o VozViewer para achar as palavras-chave, né, dos artigos, que foram 67 palavras-chave. E o que eu fiz? Eu usei o Atlas TI, em vez de eu fazer manualmente, né, fazer as classificações, eu usei o autocode do Atlas TI com as palavras-chave. Então, eu peguei palavra por palavra e usei o autocode para ele buscar essas palavras ali em todos os artigos. E aí, com esses blocos, aí eu fiz a minha análise. Foi muito mais fácil. Ficou mais fácil. Tu já tem, vamos dizer assim, alguma experiência com outro tipo de ferramenta qualitativa, além do Atlas TI? Não, eu uso bastante o Atlas TI. Não me arrisquei ainda a usar outros. Tu não usou o NVivo, o MaxQDA, alguma coisa assim? Não. É importante porque a gente vê uma tendência de muita gente usando o Atlas TI, né? Muitos cursos na internet de Atlas TI, né? Não sei, Mona Lisa, vocês usaram alguma ferramenta nesse sentido? Sim, professor, nós utilizamos o Atlas também, mas utilizei de forma diferente da Érica. No caso, nós pegamos os 30 artigos da amostra final, colocamos no Atlas TI e saímos fazendo a codificação manualmente. No caso, não foi a codificação automática. Nós saímos manualmente, analisando todos os artigos e ali codificando os nossos achados. Também tinha usado o Atlas na minha dissertação, uma ferramenta que eu gosto bastante, mas também não conheço outras, nunca tive experiência com nenhuma outra. Não, é importante. Tu usou na tua dissertação o Atlas, né? E tu está fazendo o doutorado ou não? Eu entrei no doutorado esse ano, então eu ainda não comecei a construir a tese, mas se possível eu gostaria de utilizá-lo também. Não, é bom, né? Quando a gente já tem, é que nem o Shadow, né? Como eu já sei usar aquela ferramenta, eu levo para dentro da empresa, a empresa não tem aquela ferramenta. E aí, Henrique, chegasse a usar? Eu usei o NVivo, né? Mas até eu usei o VozViewer por sugestão do professor depois, que saiu aquele cluster que foi bem interessante para o meu estudo, porque ele trouxe 3 áreas bem claras no meu caso, né? Que foi a questão ali do usuário, do Shadow como tema principal e da empresa. Ou seja, as 3 áreas principais, inclusive do ciclo de vida, porque ele é adotado pelo usuário, né? E usado na empresa. E eu usei o NVivo, também fiz uma codificação mais manualizada, que nem a Mona Lisa, né, mais manual, da leitura e tudo mais, mas ele trouxe algumas coisas bem interessantes, inclusive com árvores de palavras e tudo mais, ferramentas que ele tem. Por exemplo, para eu encontrar todas as teorias que foram utilizadas, né, o artigo da dissertação, ele é bem maior, né, eu tive que transformar 40 páginas em 13 e foi bem desafiador, inclusive. Então, tipo, tinha muito mais coisa dentro do artigo da dissertação, né. E um deles, por exemplo, foi as teorias que eu usei tipo,
lá tu coloca assim, teoria, e ele traz tudo que vem antes, tudo que vem depois. Então, para encontrar todas as teorias utilizadas em todos os 100 e poucos artigos lá, foi muito simples, porque tu constrói uma árvore e ele te traz tudo que foi dito antes ou depois daquela palavra que tu quis, né? E tu encontra as teorias que foram utilizadas, por exemplo, né? Uma das ferramentas que eu usei do NVivo, além de outras questões, mas eu diferente dos outros colegas, utilizei o NVivo, né? E aí, André, o que você usa? Eu acho excelente. Eu uso muito as ferramentas. Eu já cheguei a fazer um artigo em, sei lá, 15 dias usando essas ferramentas e sempre procuro juntar bases, até por isso que eu perguntei sobre utilizar só a Web of Science, né? Porque eu procuro sempre juntar as bases, uso a linguagem R, né? E eu uso quando eu faço entrevistas, né? Eu uso o MaxQDA, que eu acho que é simples de utilizar, de te dar relatórios. É uma ferramenta que eu conheci, fiz um curso e é bem interessante. Eu recomendo também, né? Principalmente quando faz entrevista. Oi? Tu usa o Bibliometrics, aquele que é com R, com base no R? Isso. Bibliometrics, o Vosvir, uso o programa R. O programa R eu uso para juntar as bases. E na análise de entrevistas, o MaxQDA permite que você coloque o vídeo, por exemplo, que você gravou. Ele junta a transcrição com o vídeo. Então, eu tenho uma dúvida de uma palavra, eu clico nessa palavra, ele traz o vídeo, aí você fala, poxa, realmente o que a pessoa estava falando não tem nada a ver com o tema que eu estou estudando. Né? Então, é um negócio bem interessante, uma ferramenta que agiliza e facilita bastante. Mas eu acho que a Mona Lisa ia falar que Não, professor, eu ia falar que, de fato, como o senhor disse anteriormente, essas sessões, elas nos acrescentam muito em relação ao conhecimento, né? Por exemplo, eu utilizei o Atlas na minha dissertação e em alguns artigos posteriores, mas sempre com a codificação manual. E eu nunca tinha visto na prática um artigo que utilizasse a autocodificação, como a Érica utilizou. E achei muito interessante, porque ela mostra que ela determinou as palavras-chave e ela colocou e o Atlas buscou. Então, achei muito bom poder visualizar na prática um detalhezinho do software que pode nos ajudar em pesquisas futuras e que eu nunca tinha utilizado. Eu tive uma experiência com uma aluna e que ela me disse assim, Massada, ela é mineira, né? Ela veio de Minas Gerais fazer o mestrado e o doutorado aqui comigo. E ela disse assim, software não é nada. Eu tenho que saber análise de conteúdo na mão. E eu digo assim, aí quando eu uso software, eu entendo as coisas, né? Então, claro, aqui no Rio Grande do Sul a gente brinca que isso se chama um comportamento raiz. É aquela pessoa assim que é tradicional, assim, tem que fazer. Ela disse assim, se a gente não souber fazer análise de conteúdo, aprender ela sem o software depois fica muito mais fácil para a gente usar todos os recursos e entender os resultados que tem, né? Então, eu acho bem interessante essa proposta, né? Uma outra coisa que eu trago para uma conversa, assim, no Brasil a gente cita muito a Bardan, né? E não é em todos os lugares do mundo que usam ela, assim, parece que para nós é como se fosse assim alguém que sempre será lembrada nos nossos estudos qualitativos, né? E eu tenho visto já vários pesquisas no exterior sem não usam outros autores que sobre análise de conteúdo também. E como vocês estão investigando muita coisa boa e estão aprendendo novos softwares e participando de conversas que possam trazer alguma contribuição para vocês. Quem sabe também o olhar, né, de novos autores. Não tenho nada contra esse autor, mas eu vejo que tem uma linha, tem vindo uma geração aí Z, né, o Y, o T, que está trazendo, vamos dizer assim, outros autores interessantes assim e que podem fazer a mesma coisa ou podem estar contribuindo de alguma forma, tá? Então, acho que é interessante a gente discutir essa questão do uso da tecnologia para o desenvolvimento também da... Agora, o principal que a gente chega
revisão sistemática de literatura, o objetivo do Henrique era chegar no modelo, né? Ele chegou no modelo. O da Mona Lisa tinha um sentido diferente, né? Que não era um modelo. E o da Érica também não era chegar no modelo. E foi fácil chegar nos resultados que vocês imaginavam. O que foi? Vamos começar pelo Henrique aí, que chegou no modelo, né? Se ele acreditava que essa RSL poderia entregar esse resultado do modelo e algo surpreendeu. Fácil é uma palavra assim complicada, né? Acho que fácil não é, mas eu achei interessante. Realmente o que surpreendeu foi conseguir organizar a ideia através da revisão de literatura a ponto de construir esse modelo, né? Eu me considero uma pessoa nova no estudo acadêmico, né? Eu ingressei no mestrado ano passado e não tinha experiência acadêmica, né, em pesquisa e tudo mais antes de ingressar no mestrado. Então, para eu conseguir construir e entender esses conceitos e chegar nisso foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo mostrou que é possível e que realmente a revisão da literatura ela nos ajuda a entender isso, né? Tu encontra através da codificação, que no meu caso foi um pouco mais manual, mas ajuda a compreender que tu consegue ligar esses conceitos, criar grupos, né? Juntar esses conceitos a ponto de chegar num modelo e propor, né? Essas hipóteses, essas questões, no meu caso ali, né? Sobre o uso de Shadow IT. E foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi esclarecedor a importância da revisão de literatura, né? Não tem como iniciar um estudo sem saber sem conhecer o que já se sabe, né? O que já se estudou, o que já se propôs em relação a isso. E no meu caso, mais ainda porque a proposta é exatamente juntar tudo, né? É exatamente conhecer mais amplamente os estudos. Então, eu precisava saber tudo que tem para saber tudo que fala do antecedente, tudo que fala sobre o uso, tudo que fala dos consequentes, né? Da continuidade ou abandono do Shadow IT. Então, foi bem importante e bem, apesar de desafiador, muito, muito legal poder ter feito dessa maneira, né? Eu acho que o importante, assim, que é um negócio que eu trabalho, é descobrir se existe relação entre aquele fator ou não. E a revisão sistemática proporcionou isso para o Felipe, está proporcionando para mim. Eu submeto um artigo agora em que a gente fez uma revisão sistemática para uma proposta de modelo sobre data literacy. Então, é importante como que a revisão sistemática nos mostra que as coisas são associadas ou relacionadas. Isso é muito bom. Então, eu passo aqui me perdi aqui, para a Mona Lisa, né? Para ver como é que ela fez essas descobertas, se ela viu alguma coisa nova dessa contribuição aí. Bem, professor, eu confesso que eu nunca tinha feito um artigo específico de revisão sistemática de literatura, e assim como para o Henrique, para mim foi muito desafiador. É um trabalho muito minucioso, pelo menos eu considerei vocês seguindo ali todas as etapas, tudo direitinho, e para corroborar todas aquelas informações, você tem que ter um cuidado na leitura para não deixar passar informações que possam ali contribuir. Então, eu confesso que eu achei bem difícil. Eu lembro que a proposta da professora era escolher fazer um trabalho empírico ou uma revisão de literatura. E a gente tinha escolhido a revisão de literatura pela falta de tempo, por acreditar que seria difícil ir a campo dentro de uma disciplina. Mas foi muito também trabalhoso fazer a revisão diante das etapas do cuidado, né, que tem que ter com os dados, com as leituras, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque você pega ali um escopo de artigos, onde você vai analisando e você vai vendo que cada autor ele está pesquisando, qual é a lente que ele está vendo, e você vai estabelecendo essas relações. Então, ao mesmo tempo que é trabalhoso, no final forma um trabalho muito bonito. Nós não chegamos a desenvolver o modelo, como o Henrique desenvolveu, mas nós, como eu falei anteriormente, temos essa pretensão. Então, vamos continuar aí com esses dados, com esse material, para poder tentar aprofundar um pouco mais e extrair um pouco mais de informação deles. É legal. A gente vê que todo pesquisador é um cientista de dados, né?
quando a gente vê todo mundo falar Big Data, né? A gente é um grande gestor de Big Data, né? É no qualitativo, no quantitativo, é muito dado. Érica, e aí, minha amiga, como é que tu chegou nisso? Se tu tem a mesma percepção dos teus colegas? Bem, no meu caso, eu tinha feito revisão sistemática da literatura na minha dissertação, né, do mestrado. E só que esse era um dos objetivos, né, da minha dissertação e cheguei no modelo. Agora na tese, o que eu fiz agora só foi a pontinha do iceberg, né? Então, eu não posso perder o tempo todo nessa parte da ponta do iceberg. Então, por isso que eu usei muito software para me ajudar, porque eu vi que o material era muito extenso, né? E ela era a pontinha daquilo que eu precisava estudar. Então, eu fiquei pensando muito, estudando muito a forma de sair lá de quase 1000 artigos, que eu achei tudo importante, mas eu não podia ler tudo, como fazer todos esses filtros. Então, eu usei muito método ali, né, para poder ter o aprofundamento necessário, não desperdiçar nenhum artigo importante, né, pegar os seminais e também pegar os mais recentes, porque é um assunto muito novo também, mas que tem base ali também, né, boa lá do começo. Então, deu bastante trabalho para eu estruturar. Mas depois que eu estruturei, aí realmente a questão do autocoach também eu estudei isso, porque eu falei, eu preciso achar um mecanismo que me ajude. Eu não vou conseguir ler todos os artigos, né, no nível que eu preciso para fazer uma revisão. Então, acho que foi estudar muito método mesmo para chegar nisso, né? E em ciência, a gente sempre vai ter alguém que vai criticar alguma coisa, mas a gente tem que tomar decisões. Sim. Então, a gente tem que tomar decisão qual o tópico de pesquisa, qual o método, qual ferramentas, e dizer assim, esse é o trabalho que eu tenho. Passa a palavra para o André aí também, a gente tem 2 minutos, eu acho, né, André? Temos 4 minutos, pela soma dos tempos, né, mas para se encerrar às 10 horas, encerrar no horário certinho, né? Eu gosto muito da revisão sistemática de literatura, gosto muito da bibliometria, e eu sempre procuro seguir a lei de Lotka, Bradford, Zipf, né? Vocês usam isso? Vocês seguem essas leis? Vocês acham importante conhecer quais são os autores, quais são as palavras-chave? Vocês veem significado nisso? Foi importante para vocês isso? Para mim, especificamente, foi achar quais são as palavras-chave, foi fundamental para poder fazer todos os filtros que precisava, né, na pesquisa, com certeza. Isso, nós utilizamos também para ver o alinhamento da nossa amostra, ver essas palavras-chave, nós fizemos até um cluster no VoiceView, para poder identificar o quão alinhado estava, se tinha algum artigo que estivesse ali mais afastado do nosso escopo, então para nós também foi bem importante. Para mim também, eu acho que em especial as palavras-chave elas norteiam muito, né, o estudo, assim, e a revisão. Perfeito. Eu recomendo que vocês olhem essas leis, né, que o André falou, que elas têm um algo mais aí que possa ter um olhar. Como a minha área de sistemas tem o Weight Basket, né, que a gente só olha os 8 melhores journals, mas eu ainda acho um pouco radical, porque tu pode perder coisas em torno. A vida não é só para os melhores. Alguém ali no intermediário pode estar produzindo uma mega novidade, né? E a gente esqueceu. Então, eu acho que ciência é isso, é trabalhar com muitos dados, ter qualidade. Eu acho que todos vocês falaram que procuraram ser o mais rigorosos possíveis para ter o melhor resultado. Eu acho que isso é muito importante. Essa busca aí não quer dizer que as pessoas são chita do método ou do incrível. Nós estamos trabalhando com pesquisa, nós não podemos errar. Então, nós temos que ter esse cuidado que todos vocês tiveram para chegar nos resultados que chegaram. É importantíssimo o rigor, né? E aqui tem alguém nos convidando para avaliar a sessão e também ir para a sala de networking, tá?
Eu infelizmente, não vou poder participar da sala de networking, mas eu estou à disposição aqui. Eu deixo no chat, tá? O meu e-mail, tá? E quem quiser depois conversar ou bater um papo, um dia que vier ao Rio Grande do Sul, quiser conhecer a Universidade Federal, hoje a gente não tem mais pandemia, né? E quiser conversar ou participar dos nossos grupos de pesquisa aqui, estamos à disposição. E eu posso dizer para vocês que vocês estão num grande evento. O SEMEAD é fantástico. Eu sou fã do SEMEAD, né? E sou fã de outros eventos também, mas eu digo assim, o SEMEAD, eu gosto muito de ir a São Paulo e participar do SEMEAD e participar das atividades que ele proporciona. Vários workshops com muita qualidade, né? Mini cursos e tudo mais. Eu acho que vocês têm muito tempo, muita coisa boa para participar, tá? Então, agradeço muito a todos. Agradeço o André aí, nosso bate-papo aí foi fenomenal, e a todos os que palestraram para nós e interagiram conosco, tá? Então, desejo um bom dia para vocês, um bom resto de evento. Hoje é o primeiro dia, né? Então, a gente tem sexta-feira, eu estou de novo, tá? Das 8 às 10, não sei com quem, né? Mas, André, foi um prazer te conhecer, foi um prazer em conhecer a Mona Lisa, Érica e Henrique. A gente continua na batalha, tá? Valeu, um grande abraço a todos e muito sucesso. Um abraço, obrigado aí. Um abraço. Tchau, pessoal. Parabéns a todos, Obrigada. pessoal. Tchau. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até logo. Obrigado, eu que agradeço, André. Vou encerrar aqui a sessão.